Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast do programa Um Santo Viveu Entre Nós. É com muito prazer que hoje nós vamos fazer uma entrevista, um bate-papo muito bom com uma pessoa que viveu por muito tempo com ele. Podemos chamar ali de talvez uma melhor amiga do Padre André, uma pessoa que a gente escutou muito bem falar e que temos muitas e muitas cartas, muitos e muitos materiais do Padre André falando diretamente com essa pessoa. Antes de chamá-la, eu gostaria de lembrar a todos vocês para seguir o nosso YouTube, para começar a seguir a gente para o nosso canal Diocese de Barretos, onde nós estamos postando todos esses vídeos e todos os outros episódios do Padre André. Você que ainda não assistiu a primeira temporada, não perca tempo, assista a primeira temporada deste programa maravilhoso, que está sendo um prazer enorme gravar e escutar um pouquinho mais sobre esse servo de Deus. Bem, sem mais delongas, gostaria de convidar para estar junto comigo para esse episódio maravilhoso, segundo episódio da segunda temporada, Dona Vera. Dona Vera, prazer estar aqui, viu? Obrigado mesmo. Eu te agradeço. Obrigado, senhora. A senhora é uma pessoa que nós escutamos muito falar, seja pelos materiais do Padre André, seja por outras pessoas que também falaram, olha, vocês precisam falar com a Dona Vera. Então, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Padre André. Foi muito especial na minha vida, né? E conviver com ele todos os dias praticamente, enquanto eu estive em Barretos, né? Foi eu falo assim, uma graça muito grande de Deus, sabe? Porque é uma oportunidade única, né? De poder beber de toda a sabedoria, de toda a santidade dele. E tantas coisas que ele me ensinou, sabe? Então, o Padre André foi, eu falo, um pai, né, espiritual, e continua sendo, porque a gente não esquece aquilo que é bom. Né? Eu já estou vendo aqui que a senhora começou a falar dele, seu olho já está ficando um pouquinho... Mas é muita emoção, emoção, muita emoção, porque realmente é um santo, né? E todas as vezes que chegávamos para ele e falava, Padre André, o senhor é um santo, ele ficava bravo. Eu não sou santo, eu tenho muitos pecados. Então imagine ele e nós. Imagina nós, né? Pois é. Eu queria que a senhora descrevesse sobre esse ambiente que nós estamos começando. Aqui é a recepção hoje da casa, né? E aqui é onde que, por muitas vezes, quando nós viemos conversar com os padres, nós ficamos esperando. Eu queria que a senhora descrevesse o seu sentimento estando aqui. Olha, para mim, sempre foi uma alegria. Cada vez que chegava aqui, Padre André abria a porta e ele sempre recebia com aquele sorriso. Você vê nessas fotos de Padre André, né, que não tem as orações, sempre com aquele sorrisinho. Aquela humildade, chegava com alegria e pedia para entrar. Não só a gente que era conhecida, mas todas as pessoas que batiam aqui na porta. E para mim, às vezes ficar esperando ou por ele ou por Padre Ângelo, poder viver esse momento, participar ali da capela, né? Porque a capela é sempre aberta para a gente, né? E às vezes entrava aqui a Dona Maria, mãe de Padre Zé Antônio, que atendia, que trabalhava aqui, dizia assim, Padre André está na capela. Então chegava lá na capela, ele lá ajoelhadinho, diante do Santíssimo, rezando. Quantas vezes, né? Você via que ele estava em oração profunda, pedindo por aqueles que estavam necessitados. E esse quadro aqui, Padre André me explicou muito bem quando o Padre Venturini pediu que desenhasse, né? Que é todo um simbolismo do carisma da congregação. E ele me deu a estampa e explicando cada detalhe. Então é muito importante para mim, cada vez que aparece aqui, né, que venho aqui, e somos recebidos com muita alegria, com muito carinho por todos da congregação. Que experiência, hein, gente? Aqui nós já podemos ter um pouco da prévia do conteúdo riquíssimo que a Dona Vera vai passar para nós. Então, agora eu convido a senhora a irmos para um outro local, para o nosso estúdio. Nós vamos fazer essa segunda temporada. Então, vem com a gente, você também, para esse nosso cantinho especial. Bora lá! Bom, nós estamos entrando então no nosso cenário, no quarto do Padre André. E eu queria que a senhora falasse o que a senhora está sentindo agora, entrando aqui. É uma emoção grande porque
eu fico poucas vezes, né, aqui nesse quarto. E o que me chama mais atenção foi quando eu vim encontrar Padre André, porque todas as tardes eu ia lá na igreja para conversar com ele, final de tarde, né, que ele ficava sozinho lá esperando as confissões, a igreja fechada, e quando eu cheguei aqui, Dona Maria me disse que ele estava doente, que ele estava deitado. E aí cheguei aqui perto da cama, ele deitadinho, de pijama, com o tercinho na mão, né? E eu disse, Padre André, o que aconteceu? Ele falou, não estou sentindo bem. E ali eu falei, então vamos para Santa Casa. Chamei a irmã de Padre Ângelo, que na época estava aqui, e fomos levá-lo para Santa Casa. Você vê que ele não estava bem porque ele saiu de pijama, mas passou a mão no tercinho e pôs no bolso do pijama. E fomos embora. Então, essa é a última lembrança que eu tenho dele nesse quarto, né? E foi ver assim a fragilidade dele, a humildade dele, não pediu ajuda para ninguém, veio, ficou aí em oração, pedindo que viesse alguém, né, para buscar. E aí foi, ele precisou ir para São José do Rio Preto para fazer angioplastia, né, porque o coração também já estava fraquejando, né, por causa da idade também. Mas ele é muito firme, sabe? Então eu falo assim, ele é tão... a humildade dele, a santidade dele, sempre em oração, sempre, né? E entrar aqui novamente, assim, é uma emoção grande, porque ele realmente me ensinou, né, a caridade, o amor ao outro, ao próximo, e eu pude ajudá-lo nesse momento que ele estava precisando. A gente está bem emocionado aqui, né, gente? Mas olha, eu queria que a senhora ficasse à vontade para pegar algum item, alguma recordação que a senhora tem sobre ele aqui, colocar sobre a nossa mesa, que nós vamos começar nosso bate-papo já já. Vamos. E alguma coisa que te lembrasse dele. Tá certo. Então agora, fiquem com o bate-papo, com essa conversa maravilhosa com a Dona Vera. Obrigado, Pois viu? é. Emocionou a gente, hein? Mas olha, foi assim, chegar aqui e ver ele deitadinho, sabe? Te emocionou. Porque viu que ele estava sofrendo, mas não pedia ajuda. Ele ficava rezando, esperando a ajuda chegar. Rezando a ajuda chegar. E quando eu cheguei na igreja, 5 horas da tarde, e vi que ele não estava lá, falei, tem alguma coisa. Cheguei aqui, o carro na garagem, né? E aí Dona Maria disse, não, ele não está passando bem. Arrepiando. E ele estava aqui. Estava aqui. Olha deitadinho. Só. Agora se vê, com todo assim, ele era muito reservado, né? E poder sair de pijama para chegar na Santa Casa. Isso daí. A senhora falou, me chamou a atenção. Não deu nem tempo, ele não quis nem trocar de roupa, nada. Não, vamos. Já estava muito mal. Com dor, né? E passando. Então, nós chegamos aqui. Agora sim, vamos conhecer um pouco mais dessa história bonita que a Dona Vera tem. Nós vimos que a senhora ficou bastante emocionada. Sim. Pegamos aqui alguns itens que nós vamos falar depois sobre eles. Mas, antes disso, eu queria saber um pouco quem é a Dona Vera, que está aqui conosco, que nós ouvimos falar muito, mas acho que tem algumas pessoas ainda que não conhecem a senhora. Não, eu sou Vera, né? Sou casada com o Hélio já há 47 anos, sou biomédica e tenho 3 filhos, né? E 2 netinhos, e tem um que está vindo para chegar em dezembro. E na minha história, mais assim, como profissional, né, na área da saúde, trabalhar com meu pai no laboratório por muitos anos, e o que ele me ensinava sempre é assim, os padres, todos os religiosos, a gente não pode cobrar. São feitos exames de graça, gratuitamente, atender com carinho. E ter toda uma história também de
de ajuda às pessoas, da caridade, que aprendi com ele e com minha mãe, né? Então a gente morava no bairro, lá Exposição, que tinha sempre pessoas bem carentes e minha mãe ajudava muito num projeto social. Depois construir um centro comunitário e ela era uma das responsáveis do centro comunitário, tem a capela, né, Nossa Senhora das Graças. Então eu convivi sempre assim nesse meio de ajuda ao próximo, de amor, né? Mas, para falar a verdade, eu não era assim uma praticante de igreja. Católica, mas não praticava, né? Minha mãe é fervorosa, muito dedicada, assim, de oração. E o meu pai, devoto de Santa Teresinha desde os 7 anos de idade. Eu falo que nele não era devoção, mas era paixão por Santa Teresinha. Ele sabia a história toda de Santa Teresinha. E na época de adolescente, que ele estava no tiro de guerra, né? Com 18 anos ele estudava em Jaboticabal e na missa um padre alemão, expulsou todos os japoneses da igreja. E ele se sentiu humilhado, né? Mesmo servindo ao exército, ao tiro de guerra na época, e aí não participava mais das missas, mas sempre assim, sétimo dia, casamentos e tudo, mas nunca deixou a devoção de Santa Teresinha. E eu conheci Padre André porque na época, antes de trabalhar com meu pai, meus filhos eram pequenos e ele dizia assim, cuida das crianças primeiro, quando eles forem para a escola, você volta a trabalhar no laboratório. E Padre André, mesmo não participando da igreja, eu escutava o rádio, porque eu ficava em casa fazendo as coisas. Nessa época eu fazia docinhos para festa, e Padre André tinha um programa na rádio, 3 horas da tarde, sabe? Que ele falava da palavra, assim, 5 minutinhos, sabe? E eu ficava encantada de via assim que era um padre mais idoso, né? Mas ficava encantada de ver as palavras dele. E não o conhecia pessoalmente. E depois de uma época difícil na minha vida, que eu tive uma depressão profunda, sabe? Por falta de perdão, e me levaram para o grupo da renovação. Não, vamos lá para o grupo de oração, porque no grupo de oração você vai conseguir superar, né, toda essa situação. E lá eu conheci Padre André pessoalmente, porque ele ficava lá atendendo as confissões, no fundo da igreja, né, enquanto tinha um grupo de oração, e eu fui conversar com ele. E aí eu me encantei, né? E ele com aquele jeitinho carinhoso dele, falou, nós vamos marcar outras conversas, né? Tá bom, Padre André. Aí me deu a bênção, e aí depois comecei a frequentar a casa, porque ele estava me acompanhando por causa dessa depressão. E aí me ensinar o valor da Eucaristia. Ele falava para mim, Jesus já morreu na cruz por nossa causa. E para mim isso era muito distante, sabe? Precisava pensar nisso, né? Pensar como, né? Jesus morreu na cruz, o valor da Eucaristia. A senhora começa a ir às missas. Então eu participava da missa, assim, um domingo ia lá na catedral, outro domingo ia lá no São Benedito, outro domingo vinha aqui no Rosário. E ele dizia assim para mim, a senhora não pode ser turista de igreja. Tem que frequentar uma paróquia. E ali saber das pastorais, conviver, para poder saber, né? Então tá bom, Padre André, então vamos frequentar. E a minha paróquia na época era a catedral, né? Por causa da localização seria a catedral, mas aí eu vinha para cá. E aqui comecei a caminhada realmente, porque ele me ajudava muito. Contando. Eu me achava indigna, sabe? Ele, ao mesmo tendo confessado e tudo, de comungar, porque estava muito afastado da igreja. Ele falava, não, isso é pecado a senhora fazer isso, sabe? Porque ao mesmo tempo que ele era muito carinhoso, ele era muito assim firme, né? Ele não era bravo, mas ele era firme com as coisas, com as regras, com as convicções, correto, com as coisas da igreja, muito correto, sabe? E aí ele me contava dos milagres eucarísticos, sabe? Para eu poder entender o valor, né? Quando a descrença do padre, na hora da consagração, né?
E a senhora acredita que na Eucaristia foi assim que eu comecei a participar todos os dias da missa e receber a comunhão, graças ao Padre André. Entender o significado da Eucaristia, a força que é a Eucaristia na nossa vida. E ele fique firme, não deixe de ler a palavra, continue. E assim ele me contava várias histórias, né, dos santos que ele gostava muito, ele lia muito, de Maximiliano Kolbe, de Maria Paulina, né, de Cura d'Ars. Ele deu o nome? Deu o nome lá no alojamento, né, de Cura d'Ars. Então todos... E uma outra história que ele me contava muito também era de Chiara Lubich, do Movimento Focolare, que era mais ou menos da idade dele, da mesma cidade. Diz que Padre Venturini dizia para ele assim, para todos os seminaristas, né, da época, não convivam com aquelas meninas. Porque elas, imagina, naquela época, na guerra, né, levar alimento, levar açaí, levar a palavra, né, então era muito avançada para a época, e Dom Padre Venturini dizia que eles não podiam conviver com elas. Tá? Não podia. Não. E aí me falar do movimento Focolare. Isso ele foi, e eu comecei a caminhada na renovação, senti realmente o poder da oração, da Eucaristia, né, da reza do terço, e poder dizer para ele que eu fui curada da depressão. Olha, que benção. Sabe? E quando eu disse para a médica que eu não ia tomar mais os remédios, que eu estava sentindo bem depois de um retiro lá na Cidade Maria, ela falou, você não pode parar de uma vez. Eu não peço assim para que ninguém faça isso não. Mas foi assim, uma questão que o que me levou à cura da depressão foi o perdão. Foi a quando eu oração. consegui perdoar a pessoa com quem eu me sentia prejudicada. Olha só. E Padre André ficou muito feliz, né, quando vi. Então ele veio, agora a senhora pode ajudar na igreja, a senhora pode. E assim continua. E ele, nessa amizade com ele todas as vezes, todos os dias ia no laboratório. Sabe? Só não ia quando não estava viajando, né? Ele me mandava os e-mails, mandava daquela época cartão postal, né? Quando estava na Itália. E sempre com muito carinhoso, né? E eu me lembro essa questão de santidade, de humildade dele. Ele ia para São Paulo, porque depois ia para Roma, ia para Itália. E a malinha pequenininha eu vim buscá-lo, porque ele pegava o ônibus da noite. Eu falei, Padre André, o senhor vai levar, vai ficar tantos dias, né? Acho que 2 meses na Itália, essa malinha. Ele disse assim para mim, o sapato já está nos meus pés. A calça, né? Tenho mais uma de troca. Algumas camisas e uns livros para rezar. Não preciso de mais nada. Pronto. Olha. Entendeu? Então isso foi me ensinando a cada vez mais a despojar das coisas, né? A não ter apego material. Se libertar disso. Se libertar de tudo isso, né? E a caridade. Ensinar a visita aos doentes, que é o que ele fazia. Né? Então, sempre que eu podia, né, saía mais cedo do laboratório, né? Fazia as visitas aos doentes, final de semana com ele. E sempre disponível porque fazia aquilo que ele me ensinou. Olha. Tá? Que coisa bonita. E muitas vezes eu falo assim, Padre André é tão delicado com as coisas que ele chegava com a cartinha, né, para eu ser agregada da congregação. E eu dizia, Padre André, eu não sinto ainda vontade, eu não sinto ainda, o desejo, né, de ter um compromisso mais sério. Não, tá bom, Deus, vamos continuar rezando. E aquilo que eu disse para você, assim, todas as vezes que chegava aqui, ele sempre de joelho diante de Jesus, ele tinha um gestinho bonito, quando você pedia alguma coisa para ele passava a mão no cabelo assim e falava, veja, vamos rezar. E quantas vezes chegava aqui na capela, ele diante do sacrário, em pé diante do sacrário, passando a mão no cabelo, eu falava, ele está conversando com Jesus, entregando tudo aquilo que nós estamos. Então, naquela simplicidade, naquela humildade dele, conversando com Jesus, entregando as coisas. Olha, que lindo. Tá? Que lindo. Então, esse era o exemplo que Padre André me deu de santidade, de oração, né? De dedicação e caridade para as pessoas.
Que bonito. Nós, olhando a causa, nós vimos que a senhora tinha esse papel de uma verdadeira, vamos dizer, para ele eu via a senhora como uma irmã, verdadeiramente aquela pessoa que ele podia confiar, conversar, né, e pedir ajuda, especialmente. Como era essa relação dele te procurar? Ele te procurava bastante pelo laboratório, né? Sim. Mas como era essa relação entre vocês? Então, sempre que ele precisava de alguma ajuda, de alguma coisa, ele ia lá conversar comigo, né? Então, seja para alguma família necessitada, né? E tem um fato, assim, que até tem um bilhetinho que eu deixei lá na cúria, né? Quando no processo, que eu ainda disse muito bem, assim, esse bilhete que ele trabalhava, cuidava dos presos do presídio, e um bilhetinho assim, a senhora podia dar um atestado que esse senhor tem tuberculose. O nome da pessoa, e depois assim, a senhora e o doutor Espina. Aí eu liguei para ele, falei, Padre André, para dar o atestado, ele precisa fazer o raio-x do tórax e um exame do BK, né? Porque precisa constatar no exame, não podemos dar. Não, sabe o que é? Ele está em liberdade condicional e ele não arrumou emprego. Oh, meu Deus. E ele tem família, filhos pequenos, entendeu? E ele me disse que se ele tiver tuberculose, ele não pode voltar porque pode contaminar os outros presos. Mas na inocência, não é na maldade, dele. não vê assim que ele acreditava muito nas pessoas. Então o rapaz falou, padre, eu não posso retornar pra lá porque eu tenho... E aí ele falou, então eu vou te arrumar vamos conseguir um atestado, porque assim você... Mas, porque ele não conseguiu o trabalho, mas você olhava, você via que ele não queria trabalhar. Entendeu? Então era uma desculpa, né, para não voltar para o presídio. Porque ele tinha aquele prazo, mas ele tinha que estar trabalhando. Enganavam o Padre André nisso, sabe? E isso, assim, e ele acreditava nas pessoas. Nossa. Aqueles muitos que chegavam, né? Aquelas pessoas que chegavam pediam dinheiro para ele, dizendo que era para comprar gás. Ele sabia que não era verdade. Mas ele falava, eu prefiro ser enganado do que ele ir de mãos vazias. Olha. E foram vários casos, né? Quantas vezes estava ali na igreja, o pessoal batia na porta da salinha da confissão, pedindo ajuda para ele. E ele sempre disponível. Sempre, sempre. Aqui na casa, né? Ajuda nos horários de almoço, no horário as pessoas percebiam que ele estava em casa. Toda hora ele, pronto, tô aqui pronto para ajudar. Tanto que quando ele ficou doente, né, que eu contei que ele fez angioplastia, ele ficou em Marília, porque lá ele não era muito conhecido, então ele pôde descansar. Se ele ficasse aqui em Barretos, ele não ia ter descanso. Olha isso. Né? Então eu ligava para ele todos os dias. Padre André, como é que o senhor está? E é tão engraçadinho que ele falava assim para mim. Sabe, eu tenho tempo agora, estou aprendendo a usar o computador. Porque posso fazer as minhas orações, mas não posso fazer as visitas, não posso caminhar, não posso dirigir. Então tenho tempo para aprender a usar o computador. E digitava, Léo, com uma rapidez e uma força no teclado que era impressionante. Rapidinho ele aprendeu, rapidinho ele, sabe, e se dedicava a escrever, né? Então, nesses momentos que ele ficava lá na igreja, enquanto não via ninguém para se confessar, ele ficava digitando, escrevendo os textos. Mandando e-mails. Mandando os e-mails e tudo. Olha só, então o Padre André hoje, ele com certeza seria aquela pessoa que queria mandar o WhatsApp para todo mundo. Para todo mundo. Então, vê assim, ele não perdia tempo de aprender, de ensinar, né, e de rezar. Olha isso. Porque ele dizia para mim assim, se o dia que não puder mais fazer visita às pessoas, celebrar missas, vou atender confissões. Aí se não puder mais, vou só rezar. Só rezar. Ou seja, ele tinha consciência de que a sua vida como sacerdote precisava ser útil para a comunidade. Para a comunidade. Para o povo, né? E esse cuidado que eu tinha com ele, com a saúde dele,
ele começou a sentir dores nos joelhos e eu levei no médico, sabe? E o médico, quando foi examinar os joelhos dele, falou: você precisa levá-lo no dermatologista, parece que ele está com um eczema no joelho. Eu falei para ele assim: não é calo de rezar. De rezar. Calo. É o calo, o joelho dele literalmente é calejado. Calo mesmo, assim, ó, joelho de rezar. O médico olhou para mim e falou: verdade. Eu falei: é. O pessoal fala, né, que ali tinha as marcas do joelho dele, né? As marcas do joelho. Ali eu falo capelinha, pessoal. Para quem está assistindo a gente, nós estamos no quarto do Padre André e no fundo ali temos uma capelinha que era onde ele rezava, né? Então, assim, a vida dele foi para doar. E aí, conversando com ele, contando a minha história, contando do meu pai, né? Eu falei para ele que tinha assim meu pai muito devoto de Santa Teresinha, aquela paixão com Santa Teresinha, sabia todas as histórias, mas não participava da missa. Aí ele fez uma rifa de uma medalha de ouro que ele ganhou e eu vendi o talão para o meu pai. Então você podia comprar esse talão para ajudar o Padre André. Tá bom. E ele ganhou a medalha. Aí eu falei: Padre André, é uma oportunidade do senhor conversar com meu pai, né? De levar a medalha, dizendo que ele ganhou, e o senhor leva a medalha para ele. Léo, ele chegou no laboratório umas 4h30, mais ou menos. Eles ficaram na salinha dele, lá do meu pai, até 6h30 da tarde, conversando. Meu pai ficou encantado com a sabedoria do Padre André. Da pessoa culta, educada, humildade dele, sabe? E aí começou a sempre ter assim, o Padre André sempre que ia lá no laboratório, né? Conversava com ele. E quando ele ficou doente com câncer, eu disse ao meu pai assim: o senhor não quer se confessar? Ele falou: não. Mas e uma bênção? Não, a bênção eu aceito. Eu falei: Padre André, o senhor vai lá? Vou. Você sabe que toda segunda-feira era folga dele, ele passava no laboratório. Ele passava lá e ficava lá? E ficava lá conversando com meu pai. Olha. Toda segunda-feira. Nem que fosse 15 minutos, 10 minutos, sabe? Às vezes ele tinha mais tempo, meia hora. E vou dizer uma coisa: com a maletinha pronta, se meu pai quisesse confessar. Ele sempre usava? Sempre ia com a maletinha pronta, porque ele falou assim: se ele tiver falar que quer se confessar, mas ele não perguntava mais. Isso para qualquer pessoa, ele sempre estava pronto. Estava pronto para isso, sempre carregando a maletinha dele, né, os paramentos e tudo para atender a confissão. E quando o Padre André foi para Rio Preto, nessa época ele foi para Rio Preto, e eu falei para meu pai que ele estava internado, ele falou assim: Padre André, o senhor vai, mas volta, porque é o senhor que vai me confessar. Né? Bom, tinha abertura, mas ainda não estava preparado. E o Padre André disse assim para mim: Santa Teresinha não vai deixá-lo morrer sem a confissão. Vamos acreditar, vamos rezar. E foi assim mesmo. Nessa perseverança dele, né, não só com meu pai, mas com todas as famílias, dele fazer a visita, dele acompanhar, para levar a conversão, né? Essa dedicação dele, essa persistência, quantas almas ele não salvou. E a do seu pai foi uma dessas almas dessas. A senhora tem. Porque depois que meu pai não pôde trabalhar mais, ele ficava em casa, ele ia lá na casa do meu pai. Visitar. E quando ele se confessou, pediu para se confessar no dia de São Mateus, sabe? E ele chegou aqui, Padre Ângelo conta que ele chegou aqui saltitante. Ele se confessou. Olha, a confissão para ele era algo importante. Muito importante, entendeu? Porque ele via ali essa conversão, Deus, né? No perdão de Deus, a pessoa se encontrar com Deus. E no dia de Santa Teresinha, meu pai achava, né? Sempre celebrou de Santa Teresinha dia 30, que é o dia da morte dele, para a igreja dia 1º. Mas ela falou assim: ela morreu dia 30, então é dia 30. Então o dia 30 para ele era uma festa,
sabe? De flores, os lírios e tudo. E isso, no dia 30, ele já estava na cama, ele não estava andando mais, ele estava bem debilitado. E Padre André foi lá com as irmãs, as servas de Santa Teresinha, a irmã Gabriela, também, que gostava muito dele, eles queriam fazer uma missa no quarto dele. Mas ele disse, Padre André, eu não dou conta. Então vamos fazer só uma celebração, sabe? E aí fizeram a celebração, as irmãs servas Teresinha cantaram e tudo. Ele comungou e disse para o Padre André, bom Deus pode me levar a hora que ele quiser, eu já estou pronto. Olha isso, meu Deus. Padre André saiu de casa, assim, você via que ele estava emocionado. Isso eu conto, assim, porque é um caso que aconteceu comigo, mas quantas outras pessoas, né, ele fez esse mesmo trabalho, de se emocionar quando a pessoa se convertia, né? E meu pai morreu dia 9, que é o dia que começa a novena de Santa Teresinha, 9 de setembro. Dia 9 de setembro. Então, eu vejo o Padre André nessa dedicação, né, nesse carinho com as pessoas, e me ensinou muito isso, né? E quando a gente decidiu, eu e meu marido, deixar tudo e ir para a Fazenda da Esperança, gratidão a Deus, porque eu tenho um filho que com 18 anos teve câncer, na mesma época do meu pai, né? E Padre André, assim, não perca a fé, não perca a esperança, falava para mim, não perca a esperança. E aí, era um câncer difícil, raro, né? Mas que com oração ele foi curado. Tanto que quando eu falei para o médico, né? E a oração? Ele falou, resolve, sabe? Mas O assim, médico... descrente, né? Mas tá bom. Então, Léo, assim, aqui participava das missas todos os dias. Você vê, assim, eu contar, por causa da Eucaristia, de Padre André me falar do valor da Eucaristia. Lá em São Paulo, no tratamento do Hélio, eu tinha uma igreja que só tinha missa 3 vezes por semana. Ah, não era diária. Não era diária. Mas era uma graça tão grande porque a comunhão era dada em 2 espécies. Imagina naquela época, entendeu? 98 por aí, né? Sim. E aí fui conversar com o sacerdote, eu contei para ele, ele falou assim, faça aqui a sua casa, né? E a alegria de poder receber a comunhão nos 3 dias que podia, mas em 2 espécies. Então eu falo assim, Deus tem um carinho grande por nós, sabe? A providência dele, isso tudo eu aprendi com o Padre André, né? De você ser agradecida por aquilo que você tem, que você está recebendo naquela hora, né? Então, tá bom, vamos rezar pela cura, mas Deus nos dá presentes, né? A cada momento, porque a cura está lá no fim, mas aqui hoje, o que eu tenho, né, para agradecer a Deus? Nós temos outros presentes que Deus dá. Muitas graças que Deus vai distribuindo e derramando para a gente todos os dias. Que bênção. Então, assim, tudo isso, essa gratidão, né, esse carinho com Deus, as coisas da dedicação, eu aprendi com o Padre André. E aí fomos para a fazenda realmente com gratidão a Deus pela cura, pela graça, né, da cura do Hélio, pela conversão do meu pai e tantas outras graças que a gente tinha recebido. E o Hélio, você conhece ele é muito sério, assim, muito fechado. Para resolver uma coisa é assim, ele vai pensar, né? Porque quem mexe com a parte burocrática, com o número principalmente. E eu disse assim um dia para ele lá no laboratório, meu pai já tinha falecido, ele deixou o banco para me ajudar na parte administrativa, porque eu não dava conta de fazer as 2 coisas. Aí no final de dia cansativo, né, com suspeita de leucemia de um amigo nosso e tudo, eu falei, vamos largar tudo isso e vamos morar numa comunidade? Ele falou, vamos, na hora. Olha isso. Vamos. Não foi nada muito planejado? Nada sim, porque eu vinha à missa todos os dias, ele me trazia todos os dias, mas não entrava. Aí eu falei para ele assim, vamos começar na primeira sexta-feira do mês, porque o Padre André me dizia do Sagrado Coração de Jesus, né? Então vamos participar. Aí ele começou a vir primeira sexta-feira do mês. Depois começou a vir a missa diária também. Olha isso. Né?
E Padre André ficava muito feliz, porque via, né, nós dois ali trabalhando, nós dois ali, né, participando das missas, sabia de toda a história nossa, né? Uhum. E quando eu disse dele, ele disse, vamos, então vamos procurar uma comunidade. Aí fomos para a Fazenda da Esperança, né? Com o padre Zé Roberto lá da Cidade de Maria, que nos levou até lá. Até lá. E aí quando eu fui falar com o padre André, ele disse assim, não era para a senhora ser da nossa congregação. Eu falei, padre André, mas o carinho que eu tenho pela congregação, o amor que eu tenho por vocês, o senhor me ensinou, né, o valor do sacerdócio. Eu continuo rezando pelos sacerdotes, pela santificação dos sacerdotes. Como devota de Santa Teresinha também, que sempre rezou pela santificação dos sacerdotes, né? Eu não vou deixar a congregação. Eu posso ter certeza disso, né? E ele ficou feliz. Aí quando foi na vinda do Papa, lá na Fazenda, em 2007, eu liguei para ele e perguntei, Padre André, o senhor quer vir na Fazenda, na visita do Papa? Ele falou, como eu vou? Eu falei, eu vou dar um jeito de trazer o senhor. Então vou pedir para Padre Ângelo. É a obediência. Outra coisa dele. Porque a Fazenda fica em Guaratinguetá, lá no Vale do Paraíba. Sei. Né? E ele sempre obediente, né? O Padre Ângelo era o superior da casa na época. E aí Padre Ângelo disse que podia, tudo. Eu arrumei consegui um casal amigo nosso, a Valéria e o Rubens, que foram levando o Padre André lá na festa. Uma confusão danada, imagina, né? O Papa vindo na Fazenda da Esperança, no meio dos dependentes químicos, né? Muitos padres, as famílias, muito repórter, tudo. Mas na cabecinha dele, tadinho, ele achava que ele ia poder chegar perto do Papa. Do Papa. E não podia, porque a Polícia Federal estava muita segurança, assim, muito severa, por causa do local, do ambiente que ele ia. Sim. E saber que os meninos são dóceis demais para trabalhar com a gente, para conviver com a gente, sabe? Eu falo os meninos, mas assim, as meninas também, todos que estão, né, na recuperação. Mas ele participou de tudo, Léo. Assim, tinha a hospedagem dos sacerdotes, né? Ele ficou lá, os horários das refeições, porque eu tinha outros compromissos também para fazer. E nos dias que ele ficou lá, porque foi o dia no sábado, ele ainda ficou no domingo, eles vieram embora segunda-feira. Uhum. Ele foi visitar as igrejas, né, com o Mussa, que estava lá também, eu convidei também, a Cidinha, aí levaram para conhecer as paróquias, então ele participou de tudo. Aí quando eu vim para Barretos, numa visita, no final de semana, vim aqui conversar com ele, ele disse assim, eu não gostei. Por quê, Padre André? Não, é tudo muito bonito, participei de tudo, mas eu queria chegar perto do Papa. Oh, meu Deus. Porque, Padre André, o senhor não sabe a dificuldade que foi para conseguir o Papa no meio dos dependentes. E quem era o Papa na época? Bento XVI. Bento XVI. Mas ele ficou decepcionado nisso, sabe? Porque ele achava, tadinho, que era a oportunidade dele poder chegar diante do Papa. Aí depois ficou feliz, e aí nos e-mails que você viu, pedindo ajuda, porque os meninos que podiam ser encaminhados para a fazenda, mas Padre André, pode, a gente consegue, mas precisa ver se a pessoa quer, né? Aí depois ele manda outro e-mail, não, ele desistiu, ele, né? E por causa de furto, ele foi encaminhado para a FEBEM, que na época era FEBEM, não, né? Mas assim, mas ele não desistia, não desistia. Isso acho que é uma grande marca do Padre André, né? Ele não desistir das pessoas. Né? Ele confiava, acreditava na fé, na conversão que a pessoa poderia ter. Ele não desistia. Né? E aí o meu pai dizia assim para mim, olha, não deixa de levar vinho e queijo para o Padre André, mesmo depois que eu morri. Olha porque italiano gosta de queijo e de vinho. E de vinho, é verdade. Então, assim, Padre André foi muito especial com todos, sabe? Da minha família, com todas as pessoas com quem a gente convivia.
E depois que meu pai faleceu, eu não conseguia sair mais assim, tão cedo, porque tinha que fechar, né? Ser responsabilidade lá. Então, o que eu precisava fazer as visitas. E final de semana eu ia para Rio Preto para fazer o curso de especialização. Entendeu? Que eu precisava fazer. Você fazia na época, né? E aí, o que eu fazia, Léo? Eu saía de manhã cedo, bem mais cedo, 6h30, para colher sangue na casa das pessoas, daqueles que estavam acamados. E eu dizia para o Padre André, eu faço isso com as minhas visitas aos doentes. E eu não cobro essa coleta. Porque, geralmente, você vai fazer coleta em casa, você cobra, né? Transporte, né? Transporte, coisa. E eu dizia assim, pode pensar o que quiserem, se eu estou achando que vou querer, sabe assim, ganhar pacientes. Não é isso, né? E ele falou assim, Deus sabe a sua reta intenção do coração. Olha, não se preocupe com a reta intenção do coração. Olha, ele falava essas palavras. Então, continue fazendo esse serviço. E aí as pessoas falavam assim para mim, não, mas então, cobre pelo menos a gasolina. Eu falei, se a senhora quiser dar alguma coisa, dê alimentos, eu levo para a Toca de Assis. A Toca que tinha na época. Que tinha na época aqui. Tinha na época. Tá? Então, assim, é essa coisa assim, da gente aprender, né, com aquele que é humilde, que é santo, né, a gente poder buscar um pouco dessa santidade dele. Não vamos chegar nunca aos pés de Padre André, né? E aí, ele pensar também nas pessoas que estavam com câncer, no tratamento de câncer, que o hospital estava crescendo muito, né? Já tinha mudado lá para o bairro, lá no Campo Redondo. E construir a Casa Madre Paulina. Muitas coisas, né? Muito. Você vê que ele não para, ele não parava. Eu acho que nós precisamos já, antes de terminar, nós precisamos deixar uma data para uma parte 2. Para a gente fazer já uma parte 2, gente. Eu queria muito que a senhora tivesse participado da primeira temporada, né? Que nós focamos mais ali com todos os nossos padres, né? O bispo para falar mesmo sobre esse processo. Mas já deixo aqui um convite, porque eu quero muito que esse papo, eu sei que a senhora tem muitas e muitas outras histórias ainda. Porque eu vou falar uma coisa para você, né? Uma vida toda partilhada. O Padre André dizia assim, tudo no tempo de Deus. Olha isso. Não era para ser na primeira. Era para ser agora. Para ser agora, né? Para ser hoje. Então isso ele me ensinou, porque eu tinha pressa das coisas, assim, das respostas de Deus. Ele falava, não, Deus tem um tempo para tudo. Não é a hora. Não é a hora. E a senhora sabe, eu estava falando para ela, a dona Vera, eu chegava pro senhor Hélio e o senhor Hélio falava, manda para mim lá, tá, o link que eu vou mandar para minha esposa assistir e tal. E o senhor Hélio sempre me falava, eu mandava para ele toda sexta-feira sair o episódio, eu mandava tudo. Aí ele, cheguei lá para almoçar, a Vera tava fazendo almoço. Cheguei lá fazendo almoço e assistindo. Eu falei, nossa, eu preciso conhecer a Vera, Aí quando eu conheço, é a dona Vera, amiga do Padre André, irmã do Padre André, se assim nós podemos falar, né? Uma filha do Padre André. Filha do Padre André. Que estava, eu fiquei muito feliz e não podia deixar de chamar a senhora para estar conosco, né? E você sabe, Léo, que essa questão do Padre André me falar do valor da Eucaristia, quando nós fomos para a Itália, no reconhecimento pontifício, né, que a igreja reconheceu a Família da Esperança como uma entidade católica, tudo, né, pertencente, e Mama Gabriela me levou aonde? Lá em Lanciano. Para conhecer aquele milagre eucarístico que o Padre André me falava. Que o Padre André te falava. E aí? E aí vim contar para ele. E ele ficou? Nossa, ele ficou emocionado. Meu Deus. Que bênção, né, Todo gente? Deus tem um plano, sabe, na vida da gente, de resgate, né? De entender o valor da dom da vida, porque ele falava, o dom da vida é importante, né? E dizia assim para mim, e eu às vezes me pego fazendo isso também, porque às vezes a nossa vida é tão corrida. Ele saía caminhando daqui, alguns lugares que ele caminhava, ele ia rezando na jaculatória. Jesus, Maria e José, salvai almas. Olha. Jesus, Maria e José, salvai almas. Não esqueça de rezar, ele falava para mim. Ele ia rezando sempre. Sempre.
Jesus, Maria e José, José, salvai almas. salvai almas. Que bonito. Agora, nós estamos aqui com dois objetos, né? Com dois que temos do Padre André. Queria que a senhora primeiro explicasse sobre esse quadro, que é o mesmo quadro que está ali na frente que a senhora começou a falar. Então, o Padre André me deu essa estampa, sabe? E me explicando porque foi quando ele estava me, vamos dizer assim, catequizando, né? Mostrando o valor, as coisas, Nossa Senhora, né? Colocando tudo isso no meu coração. Então ele dizia assim que Nossa Senhora conta para São João, né? Sobre o Calvário. E aí ele dizia da importância de Maria na nossa vida, da importância da reza do terço, né? E com a simplicidade dela colocar para São João, né? Aquele que estava diante da cruz e que Jesus entregou, né? Isaías sua mãe, Isaías seu filho, que somos todos nós. Sim. Né? Aí a importância do Calvário, foi por isso que eu peguei também o crucifixo, porque Padre André dizia sempre assim para mim: ele entregou a vida por nossa causa. E todos nós temos tudo isso que temos hoje, né, que somos hoje, por causa dele. Então é Nossa Senhora ensinar esse, sim, o Calvário, né, o que é essa entrega, esse amor incondicional de Jesus, de Deus por nós. Né? Depois a pureza, né, que é o lírio, a parreira, né, que é o significado grande para gente, que depois se transforma, a uva se transforma no sangue de Jesus. Né? Então vê assim, aqui a roseira, que significa os espinhos, sabe? Nós vamos passar, né? E temos muitos, né? Mas que a gente com fé, com esperança, com aquela confiança em Deus, a gente consegue superar. É isso. Sabe? Que bonito, e então. Esse crucifixo, né? Que eu falo que quando a gente entende o valor desse, né? Do sangue derramado lá no Calvário, que cura, que liberta, que salva e que converte. Sabe? O poder do sangue de Jesus. Que bonito, dona Vera. Que Tudo partilha. Isso aprendi com o Padre André. Que partilha. A dona Vera teve o melhor professor possível. Tive. Para poder ensinar. Muito. E hoje não deixo de vir à missa e ir lá no túmulo do Padre André, ou todas as vezes que passo na igreja e no túmulo do Padre André. Verdade. Agora, nós estamos emocionados, estamos aqui, né, com esses dois itens dele, estamos no quarto dele. E para a gente encerrar, quero propor uma coisa para a senhora. Temos uma surpresa aqui, que é o seguinte. Imagina que a senhora agora tem um telefone que liga a senhora com o céu, com o Padre André. Então queremos aproveitar esse telefoninho do Padre André e perguntar para a senhora, ou melhor, te dar a honra de ter uma ligação para falar com o Padre André. O que a senhora iria dizer a ele hoje? O Padre André? Isso. Padre André, eu sou muito grata por tudo que o senhor tem feito, né? Fez e continua fazendo na minha vida. Sou muito grata por todo o aprendizado, por todo o ensinamento, né? Pela conversão do meu pai, pela cura, por toda a intercessão que o senhor fez durante o tratamento do meu filho, por toda a ajuda que o senhor deu na minha vida, né? Hoje eu sou, né? Procuro ser um pouco daquilo que o senhor me ensinou, na caridade, no amor, na visita aos doentes, na acolhida, né? E eu não tenho outra palavra a dizer para o senhor sem gratidão. Sou muito grata, né? Hoje a minha vida é o que é, graças ao Padre André. É isso. O poder da Eucaristia que ele me ensinou. Que lindo, hein? Ei, meu Deus do céu, agora a gente tem que se recompor para encerrar o nosso programa de hoje. Muito emocionante. A gente fala que é uma honra, gente. Uma honra muito, muito grande estar aqui. Porque o Padre André faleceu em 2010. Eu tinha apenas 11 anos. Uhum. Mas eu me lembro muito bem das inúmeras histórias que eu vi sobre ele. E poder estar próximo de pessoas que conviveram
com esse servo de Deus, com esse homem que nós temos a certeza que ele é santo, né? E eu ainda falo, dona Vera, que eu tive a honra de ser batizado por ele. Ele é que me batizou. Então, assim, sou batizado por um santo, se Deus quiser. Eu quero agradecer a senhora porque Imagina. Escutar todo esse seu testemunho rico e muito bonito, emocionante mesmo, que me emocionou mesmo de escutar, porque a gente sente a dor de perder um amigo, de perder um pai, mas a gratidão de ter convivido com ele. Muito. A gratidão de ter partilhado a sua vida com um homem santo. Então, muitíssimo obrigado. Mas eu que agradeço. Um sábado de manhã. Estamos à disposição. Viu? Obrigado, viu? Obrigado. Se precisar, estamos sempre... Eu falo que a gente tem que divulgar, sim. Tem que divulgar. A santidade para dentro. Sim. Aproveitando esse gancho, então, agradecendo mais uma vez a dona Vera, agradecendo toda a nossa equipe técnica, o João Francisco, a Bia, que hoje está aqui conosco também, agradecendo a todos vocês que estão nos acompanhando e aproveitar para pedir que vocês não se esqueçam e inscrevam-se no nosso canal da Diocese de Barretos e também divulgue sobre a vida do Padre André, divulgue sobre ele. O que nós precisamos nesse estágio da causa do seu processo é de um milagre, que vocês possam pedir a intercessão do Padre André. Nós já temos, hoje, muitas graças alcançadas, né? Eu tenho graças. A senhora também tem graças, né? Eu posso contar uma outra oportunidade. Queremos escutar, com certeza. Mas nós temos já muitas graças alcançadas com a sua intercessão. Sim. Né? Temos aí alguns possíveis milagres, né, que estão sendo estudados. Então, você também peça para esse nosso amigo, para esse nosso segundo pai, o Padre André, que ele possa interceder por todos nós. Então, que o Padre André possa interceder por todos nós, pelos nossos pedidos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Obrigado. Um abraço. Até o nosso próximo episódio. Um santo viveu entre nós.